TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, o senhor Carlos Alberto Marque de Queiroz, delegado de polícia inativo, por proposição do ex-vereador Paulo Oia. Nós convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o vereador Sidão Santos. Convidamos também o vereador Tico Costa. O delegado seccional de polícia José Carneiro de Campos Rolim Neto. E o ex-vereador Paulo Oia. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado desta noite, o senhor Carlos Alberto Marque de Queiroz. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Sidão Santos, para declarar aberta esta reunião solene. Muito boa noite a todos, a todas. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de título de cidadão campineiro ao senhor Carlos Alberto Marque de Queiroz, delegado de polícia inativo. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada e música Francisco Manuel da Silva. E hino da cidade de Campinas. Letra Carlos Ferreira e música Antônio Carlos Gomes.
Oriente, berço esplêndido, ao sul do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus de sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, honra barulho, os tentas estrelado, retira o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas sienes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Nós registramos as seguintes presenças: Sr. Jorge Alves de Lima, presidente do Instituto Histórico de Campinas e membro da Academia Campinense de Letras. Do delegado titular do 4º DP, Sr. Maurício Lucente Geremonte. Do delegado de polícia de Valinhos, Sr. Júlio César Brugnoli.
e do advogado Ruirilo Pedro de Magalhães. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado desta noite a secretária municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, Emanuele Alckmin, o diretor da cidade judiciária e do Fórum Central de Campinas, Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, do vereador desta casa, Carmo Luiz, e do ex-vereador Antônio Raful. Com a palavra neste momento, o vereador Tico Costa, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao nosso agraciado desta noite. Boa noite a todos vocês. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão solene, vereador Sidão Santos, e já agradecer pelo convite e poder falar hoje aqui em nome da Câmara, como presidente da Comissão de Assuntos para a Segurança. Muito obrigado, vereador. Cumprimentar José Carneiro de Campos Rolim Neto, nosso delegado seccional, nosso ex-vereador, mas sempre vereador, Paulo Oia, e o nosso homenageado da noite, Dr. Carlos Alberto. Gostaria de dividir a minha fala, ela vai ser breve, doutor, mas dividi-la em dois momentos. Um, falar como vereador, como legislador aqui da Câmara Municipal, e também falar um pouco como presidente da Comissão de Assuntos de Segurança da Câmara. Quando cheguei à Câmara Municipal e a gente ouvia falar das homenagens, dos títulos de cidadão campineiro, e quando me deparei que a gente só poderia dar 2 títulos de cidadão campineiro por ano, eu falei, é muito pouco, né? Tanta gente aí que a gente tem para homenagear e a gente só ter 2 oportunidades de fazer isso no ano. Mas com o passar dos meses e com o decorrer do mandato, eu percebi por que a gente tem apenas 2 oportunidades por ano de fazer uma homenagem como essa. Porque a gente não pode fazer uma homenagem como essa para qualquer pessoa. A pessoa tem que merecer esse título e estar apto a recebê-lo. Em nome da Câmara Municipal, eu gostaria também de enviar as desculpas da Câmara Municipal, porque o senhor já é cidadão campineiro desde 2004 e 11 anos depois nós estamos aqui para entregar oficialmente esse título. Ao mesmo tempo que eu peço desculpas, eu agradeço por 11 anos depois eu poder estar aqui e poder falar para Vossa Senhoria. Então, uma pessoa que chegou a Campinas em 1946, construiu a sua vida aqui nessa cidade, se apaixonou pela Ponte Preta, criou seus filhos e contribuiu tanto com a cidade durante todo esse tempo. Eu já, nesse mandato, pude acompanhar um pouco do trabalho com o senhor junto ao Dr. Licurgo, naquela luta para a instalação da 2ª seccional. Então, doutor Carlos, sinta-se homenageado, receba esse título no dia de hoje, mas eu tenho certeza que no seu coração o senhor já nasceu campineiro. E quero uma palavra aqui de agradecimento ao vereador Paulo Oia, de ter essa brilhante iniciativa da gente poder, no dia de hoje, estar entregando o título de cidadão a uma pessoa tão merecedora e que contribuiu tanto com a nossa cidade. Meu muito obrigado em nome da Câmara Municipal. E neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Carlos Alberto Marque de Queiroz. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 2136, de 1º de julho de 2004, concede a Carlos Alberto Marque de Queiroz o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados a Campinas. Campinas, 26 de março de 2015,
Autoria, ex-vereador Paulo Oia. Assina o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Nós convidamos para fazer uso da palavra o nosso homenageado, doutor Carlos Alberto. Senhor presidente da Câmara em exercício, vereador Sidão Santos, vereador Tico Costa, meu amigo Paulo Oia, a quem devo esta homenagem, meu amigo Dr. Neto, delegado seccional de Polícia de Campinas, que me descobriu como delegado divisionário do DINTER 2 há 5 anos atrás. Meus amigos delegados de polícia aqui presentes, que me surpreenderam com esta presença massiva. Dr. Jorge, amigo recente e que parece ser amigo de dezenas de anos. Meus familiares queridos, minha esposa Dina, Carlos Filho e Isadora. Meu amado irmão, minha irmã Raquel, meus sobrinhos de sangue e de registro civil, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, a quem eu servi durante 37 anos e 3 meses, tem muito a ver com os vereadores. Os vereadores se originaram no Império Romano, eram os chamados edis, que patrulhavam as ruas de Roma. E quando o Brasil começou a ser colonizado, as primeiras autoridades públicas conhecidas do povo eram os intendentes, que eram os prefeitos, e os vereadores, que vereavam, que fiscalizavam, que cuidavam do bem comum. Pouca gente sabe o significado de vereador, mas o vereador é aquele que vereia, o que verifica, é um checador. E os primeiros vereadores passaram a exercer funções de polícia em geral, porque polícia não é só a polícia de segurança que o Dr. Neto exerce com expertise hoje. Polícia tem tudo a ver com polícia, porque ambas as palavras vêm da palavra romana polis, que significa cidade. E a primeira Câmara Municipal brasileira foi instalada na cidade de São Vicente, 1532. E, posteriormente, ela foi instalada em São Paulo. E o curioso é que os juízes usavam uma vara vermelha e os vereadores usavam uma vara branca. Era o símbolo do poder. Posteriormente, quando a polícia se estruturou, os policiais passaram a usar uma vara verde, daí aquela expressão está tremendo como uma vara verde. Na verdade, eram varas de marmelo
pintadas de vermelho para os juízes, de branco para os vereadores e de verde para os policiais. E a Câmara Municipal de Campinas foi instalada aqui nessa cidade em 15 de setembro de 1797, no Largo do Carmo, que naquele tempo era chamado de Largo do Capim. Uma casa simples, que depois foi trasladada para um sobrado que ficava exatamente no lugar em que está chantado hoje o monumento de Carlos Gomes, monumento túmulo. Ali havia um sobrado, conhecido como Cadeia Pública e Casa da Câmara, ali perto do Café Regina, olhando para a Basílica do Carmo, não é, Daniel? E este prédio ficou nesse local, que hoje é um ponto de táxi, até 1908. E como é que era o prédio da Câmara Municipal de Campinas? Ela conglobava a Câmara Municipal, com seus vereadores, com seus edis, ela conglobava a cadeia pública, ela conglobava o tribunal, o juizado, e, além do mais algumas repartições curiosas. Dentro desse prédio da Câmara e da cadeia pública, ali onde está hoje o monumento túmulo a Carlos Gomes, existia também o açougue da cidade e o armazém da cidade. Então, nós tínhamos naquele prédio a justiça, o intendente, os vereadores, a polícia, o armazém de secos e molhados e o açougue de carne verde. Mas por que o açougue ficava junto da Câmara? Porque a carne era algo muito precioso naquela época e não havia local mais seguro para se manter a carne em condições de segurança para ser vendida à população, a não ser nesse prédio. Esse prédio, que existia ali perto do Café Regina, perto da padaria Orly, olhando de frente para a Catedral, para a Basílica do Carmo, foi transferido em 1908 para o prédio da atual Delegacia Seccional de Campinas, um prédio construído e projetado pelo arquiteto e engenheiro campineiro Ramos de Azevedo, e que, desde os meus tempos de delegado ativo, vem sendo restaurado pelo Dr. Neto. O Dr. Neto tem assim, um carinho especial por aquele prédio que é maravilhoso, cuja riqueza está escondida em camadas e camadas de tinta que foram sendo colocadas ali ao longo do último século. O Dr. Neto contratou uma equipe, eu ainda era um delegado da ativa, que carinhosamente fez uns quadradinhos na parede, não foi, Neto? Para se recuperar, e isso vai ser recuperado. O prédio da seccional de hoje comportava também o Palácio da Justiça, as varas criminais e a cadeia pública. Mas para onde foram os vereadores e o intendente do prédio que ficava de frente à Catedral Basílica do Carmo? Foram para o Palácio dos Azulejos, ali na esquina da rua Regente Feijó com o Ferreira Penteado. Durante muito tempo, a Câmara Municipal esteve instalada naquele local, até que o progresso veio para Campinas, o prefeito Rui Novaes erigiu o prédio do Palácio dos Jequitibás e a Câmara Municipal, para lá, foi instalada provisoriamente. Até que, recentemente, se instalou nesse prédio, onde existia também um teatro, onde eu assistia a peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, no fim de 1968,
com Valmor Chagas e com a sua inesquecível esposa, me fugiu o nome agora, alguém se lembra do nome da atriz, mas Cacilda Becker, nesse prédio aqui. Logo depois aconteceu o ato 5 e tudo ficou escuro no país. A Cacilda morreu logo em seguida e o Valmor se suicidou há poucos anos. Então, essa história física do prédio, dos prédios onde labutam os grandes vereadores de Campinas. Mas o vereador não é uma figura estranha ao Carlos Alberto que vos fala. Eu sempre tive uma ligação quase que visceral com os vereadores. Meu pai foi candidato a vereador na década de 60 pelo Partido Libertador, quando Orestes Quercia se elegeu vereador em Campinas. Meu pai falava assim: filho, eu estou engordando a legenda. Mas ele era um homem muito conhecido em Campinas, e naquele tempo, com 600 votos, as pessoas se elegiam. O segundo contato que eu tive com o vereador foi com meu irmão Luiz Carlos Marques de Queiroz, médico aqui sentado, que foi vereador em Hortolândia durante 2 mandatos. Quando Hortolândia tornou-se município, o Luiz Carlos se elegeu e se reelegeu. E eu fui assessor dele, fui ghostwriter dele. Tive a honra de, com ele, elaborar a lei orgânica do município de Hortolândia. O meu sogro, pai da Dina Yolanda, que está na minha frente aqui, peruano, foi concejal, foi vereador no município de São Pedro de Lloc, lá no norte do Peru, quase que na fronteira com o Equador. Os colegas de vocês, vereadores, no Peru, chamam-se concejales, são aqueles que dão conselhos ao alcalde, que é o prefeito. É o que vocês fazem aqui. Volta e meia estão aconselhando o intendente, que agora é o prefeito, não é verdade? E o primeiro vereador que eu conheci quando garoto foi o Dr. Carlos Osri. Meu pai trabalhou, antes de se candidatar a vereador, fez campanha. Nosso pai era um homem muito conhecido em Campinas e vendia seguros, e vocês sabem como é que são os vendedores de seguros, são muito hábeis, são muito articulados. E trabalhou para o Carlito Osri durante algum tempo. Aí eu conheci o Gegero, José Nicolau Ludiero Macelli, que foi prefeito de Campinas, dono do restaurante. Seu sogro, sogro do Jorge. Doutor Jorge Alves. Olha que mundo pequeno. Eu fui secretário do PF, o seu pai foi candidato a Parabéns. Que bom. E fui colega de 4ª série ginasial do culto à ciência com o Tonhão, o Antônio Rafu Canawati. Um coração imenso, maior que o Tonhão, que é realmente um gigante, não é verdade? Terezinha de Carvalho, minha colega delegada de polícia, legisladora aqui nesta casa durante 8 anos, e que agora voltou para as lides da advocacia. E o Paulo Oia, que me conheceu em 2002, 2003, quando então passamos a trabalhar de maneira conjunta. E o Paulo Oia queria homenagear o delegado-geral de polícia, Dr. Marco Antônio Desgodo. E nessa época conseguiu fazer passar um decreto legislativo nessa casa, homenageando então o delegado-geral de polícia, concomitantemente com a minha indicação. Mas a hierarquia não permitia que um simples assessor recebesse na mesma sessão o título com o chefe de polícia. E o tempo passou, eu recebi outras missões na minha vida profissional, e somente agora, já desincompatibilizado com a polícia, recebo esse título.
E fico contente porque vejo os meus melhores amigos da polícia neste local aqui, os amigos que realmente compartilharam os meus últimos 5 anos como profissional de polícia no DE Inter 2. Nessa época de DE Inter 2, em que eu fui assistente, chefe de gabinete do doutor Bicudo e do doutor Licurgo, eu tive alguns contatos com os vereadores José Carlos, com a Neuza do São João, com o Vermelho. Realmente ele tem que ser chamado de Vermelho, porque ele tem uns cabelos bem ruivos, na verdade. Com o Cid Ferreira, que deve estar passando bem após o acidente, na verdade. E en passant com o Tiago Ferrari, que parece-me que é colega de turma da minha filha na faculdade, e com o Campos Filho, muito sisudo, por sinal. E os vereadores dessa casa ajudaram muito a Polícia Civil de Campinas na concretização do sonho de Licurgo Costa, no sentido de se colocar uma segunda seccional numa cidade de 1.200.000 habitantes. E eu acompanhei essa gestação dessa delegacia que ainda não foi bem assimilada pelo Legislativo e pela população de Campinas, mas que vai produzir frutos inegáveis para a cidade de Campinas nesse começo do século XX. De modo que esse é um momento de muita alegria. Eu não sabia que a outorga dessa láurea era feita para 2 pessoas durante o ano legislativo, o que realmente me encanta, porque tem-se a impressão de que os vereadores estão aí os 4 anos para fazer cidadãos campineiros, na verdade, e numa legislatura de 4 anos nascem somente 8 cidadãos. Então, eu queria agradecer de coração essa comenda, e eu ia me esquecendo. Foi meu professor de Direito Processual Civil na PUC de Campinas, o doutor Romeu Santini, que foi presidente dessa casa em 1964, por ocasião do golpe militar. Realmente, eu estou agradecido, como dizia Gabriel Garcia Marques, quando a memória não ajudar, nós devemos criar uma de papel. E eu, então, nessas 2 fichas muito simples, eu coloquei todas as minhas recordações dos vereadores que eu prezo, que eu prezei, que não estão mais no mundo dos vivos, né? E agradecer a todos os edis desta casa, tá? Aos meus filhos, à minha mulher, porque a vitória do homem não é somente dele. Toda vez que nós temos uma vitória, essa vitória tem que ser compartilhada. Daí, meu filho vai rir, né, o sucesso de Napoleão Bonaparte, que saía de sua barraca durante os deslocamentos, ou antes das batalhas, para comer batata assada ao pé do fogo com seus soldados. Então, são com os pequenos soldados que se ganham as grandes batalhas. Então, essa vitória não é minha, essa vitória eu a compartilho com os meus familiares, com os meus amigos delegados de polícia, com aqueles que lutaram para que esse momento se tornasse uma realidade. Muito obrigado. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra o delegado seccional de polícia, doutor José Carneiro de Campos Rolim Neto. Boa noite a todos. Falar agora, depois dessa aula de história do Dr. Queiroz, falei para ele que é um pouco difícil.
mas na qualidade de chefe da Polícia Civil aqui da primeira secção de Campinas e me sentindo ainda como chefe da Polícia de Campinas como um todo, eu quero dizer, na pessoa do vereador Sidão, que nos encontramos já hoje, presidente da sessão, e na sua pessoa cumprimentar a todos os integrantes da mesa, o vereador Paulo Oia, que também nos conhecemos quando cheguei aqui em Campinas, em 2009, na pessoa da dona Dina, todas as senhoras aqui presentes, nossos colegas delegados de polícia, quero saudar aqui na pessoa do Dr. Rocha, antigo seccional de Campinas, quando nos conhecemos, quando eu trabalhava em São Paulo ainda. Mas é rápido as palavras, doutor Queiroz. Eu não poderia deixar de estar aqui nesse momento. Como o senhor disse que essa homenagem pode ser recebida por uma pessoa única, assim, pelos seus familiares, pelos amigos. Então, eu acho que na qualidade de chefe da Polícia Civil aqui, eu quero dizer que todos nós nos sentimos homenageados, né? Essa instituição centenária, que luta com muita dificuldade, o senhor sabe bem o que eu estou falando, todos aqui sabem disso, né? Mas que não deixam de cumprir a sua missão e a sua obrigação. O senhor fez isso com galhardia todos esses anos que o senhor exerceu sua atribuição, né? Quer seja na capital, quer seja aqui em Campinas, quando tivemos a oportunidade de estar mais próximos, né, de 2009. Então, eu acho que nós realmente todos nos sentimos homenageados, né? Então, por todo esse trabalho que é feito diuturnamente, aí, às vezes de maneira incompreendida pela população, que não avalia, não reconhece, né, o trabalho que é feito, né? E posso dizer aos senhores hoje que, infelizmente, a nossa mídia não estampa as notícias boas quando elas acontecem, né? Mas notícias boas nós temos para dar bastante, né? Campinas hoje vive um momento de segurança pública nesses últimos anos como nunca viveu. Se nós pegarmos numericamente falando, doutor Queiroz, o senhor sabe disso, o senhor acompanhava isso com a gente lá na seccional, os números de janeiro e fevereiro desse ano são muito melhores que 2013, mas muito mesmo, né? Em todos os indicadores criminais que nós acompanhamos aqui mensalmente e diariamente, principalmente nos crimes mais violentos, né? Isso é fruto de um trabalho integrado que existe hoje, muito forte, né, de Guarda Municipal, de Polícia Militar e dos nossos delegados e nossos policiais aqui, que têm realmente feito um trabalho muito forte, né? As grandes quadrilhas de crimes grandes são presas hoje aqui em Campinas, nós conseguimos esclarecer, né? Então, é um momento realmente importante que nós estamos passando. Eu acho que essa homenagem, eu gostaria de tomar essa liberdade de dividir essa homenagem com o senhor, representando a instituição e agradecer na Câmara por essa homenagem a todos aqui. E parabéns, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Sidão Santos, para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, depois da aula, né, de história, né, da história de Campinas, que o Dr. Carlos deu para nós aí, né, olha, fico muito feliz, viu, doutor, de estar aqui presidindo essa sessão. O senhor já é cidadão campineiro há muitos anos, né, desde escolheu Campinas para morar, para viver e para criar e educar sua família, né? E agora estamos aqui fazendo uma justa homenagem de um cidadão aí que aos seus 37 anos como homem público, como policial civil, prestou esse serviço maravilhoso e com muita honra, não só à cidade de Campinas, à cidade de São Paulo e ao estado de São Paulo, né? E para mim é um prazer imenso estar aqui recebendo aqui, né, Dr. Rolim, vários delegados de polícia, né? E eu quero também aqui deixar essa sessão, ela está passando agora ao vivo pela TV Câmara, né? Deve estar adentrando aí por muitos lares, no caso de cidadãos campineiros, né, que estão assistindo, e eles devem até estar comovidos aí, no caso, por essa homenagem, né, de um cidadão que conhece tanto da nossa história, né? Então, eu também quero parabenizar a Polícia Civil campineira, a Polícia Civil de São Paulo, pelo trabalho que vem fazendo, combatendo o crime e fazendo esse trabalho maravilhoso ao cidadão campineiro, né? Bom, parabéns, doutor, né?
Desejo aí uma volta, né, para suas casas, né, com muita paz e muita saúde, né? Uma boa noite a todos, a todas, e aos telespectadores da TV Câmaras que estão nos assistindo nesse momento, né? Declaro encerrada a presente reunião solene. Uma boa noite e um bom retorno a todos. TV Câmara Campinas.